plot point, ponto de virada. Isso quer dizer que nesse esquema aqui que nós estamos vendo, você começa a apresentação, como já sabemos, e nesse encadeamento de ações, né, de episódios, de eventos, dentro do início, meio e fim, você tem que fazer alguns ganchos, aquela coisa de você prender o seu público, correto? Se você pensa numa novela, você vai sacar agora o que é um gancho, o que é um plot point e um ponto de virada, aquela coisa que te deixa pronto para ver o próximo capítulo, para ver a próxima cena, o próximo episódio, no caso de uma minissérie, correto? Então, onde ele acontece? Ele vai acontecer no final do ato 1, por volta da página 25, 27, né, no caso daqueles roteiros de 120 páginas, mas isso é bem variável, flexível, e com desdobramentos no início do ato 2. E após o confronto, né, o personagem sofreu todo aquele seu problema, esse gancho, né, reverte para uma outra direção. O ato 2 ele vai reverter para outra direção para caminhar para o final. E dentro desse início, meio e fim, nós percebemos essa estrutura dramática. Se você assistir a um filme qualquer, faça o favor de cronometrar e você vai perceber claramente esse paradigma. Nós chamamos de paradigma, essa estrutura dramática. Vejamos aqui adiante a definição. Plot point é um evento que engancha na ação e muda sua direção, né? O personagem, por exemplo, tá aqui, tem que chegar no casamento na roça, beleza, pá, no carro, o carro dele estraga, poxa, vou perder o casamento. Aí ele tem que resolver o problema. Aí ele começa a caminhar na estrada sozinho, deserto, ele passa uma carona, vou achar uma carona, tranquilo. Aí só que dentro desse período aí acontece várias coisas. Ou o caroneiro é um ladrão que tenta roubar, sequestrá-lo, ou um engarrafamento, ou o carro do caroneiro também estraga, ou ele bate, está embriagado e ele tem que chegar. Então esse é o período do confronto dele. Ao final do confronto aqui, no ato 2, tem que haver uma outra virada, virar direção. Suponhamos que depois de tanto sofrer, né, de cara ter que pegar cavalo, canoa e paraglider e tudo mais, ele consegue chegar no casamento na roça. Quando ele chega lá, percebe que o noivo também não chegou, o noivo está foragido, sumiu, né, tem alguma coisa, mandado de prisão para ele, alguma coisa. Então vai reverter a história para outra situação, correto? Então você percebeu, né? E todo bom roteiro ele segue esse paradigma, tá, gente? Início, meio e fim, com os seus pontos de viradas. Paradigma é uma forma, não necessariamente você tem que se ater a esse esquema rígido, mas você tem que ter a noção de que nesse encadeamento dramático, nessa linearidade de fatos, você tem que colocar ganchos que vão prender o seu telespectador. Quando a gente fala que o paradigma é forma, nós podemos entender que o conceito de forma versus fórmula, correto? O que é a forma? A forma contém algo, é uma estrutura. E o que é a fórmula? A fórmula são elementos iguais com resultados iguais. Vamos dar um exemplo. A garrafa de Coca-Cola é a forma, correto? Contém a Coca, é uma estrutura, é o paradigma. Forma. Agora, a fórmula da Coca, quem sabe? Eu não sei. Se te derem a fórmula, você vai fazer exatamente igual a Coca-Cola. Mas se te derem a garrafa, você pode colocar um café e o telespectador distante, ou público distante, ele vai achar que é uma Coca, correto? Você pode colocar Guarapã, ele vai achar que é uma Coca. Então, a fórmula é a estrutura. Nós vamos te dar a garrafa. Agora, o que você vai colocar dentro dela é uma responsabilidade sua, certo? Então, o paradigma é a forma, a estrutura é um esqueleto que vai te ajudar a escrever o seu roteiro. Nós não estamos te dando a fórmula, certo? E criando os plot points, esses pontos de viradas,
nós vamos ter uma noção básica aqui de contexto e conteúdo. Na verdade, nós já passamos isso aqui para vocês com outras palavras, né? Então, o que seria isso? Contexto e conteúdo. Aqui, se deixa eu te falar, primeiro cria o contexto do personagem, depois encha o de conteúdo. Beleza, vamos dar o exemplo que ele mesmo dá. Uma xícara de café é o contexto, né? É a força exterior, é o meio exterior. O café é o conteúdo. Você tem que criar o contexto e desenvolver o conteúdo. Como criar esse contexto, né? Vamos olhar as forças exteriores. No caso do seu roteiro, você já tem a necessidade dramática, você já tem a biografia do personagem, você já tem os 3 P's, correto? Agora, o que separa o seu personagem do outro? Do principal, de tantos outros, ou de qualquer outro filme, de qualquer outro roteiro? Ele vai ter um ponto de vista. Vamos pegar, por exemplo, o que um estudante da 6ª série acha do Facebook. O que o cara milionário acha do Facebook? Ele vai pensar em ações. O estudante vai pensar em outra coisa, correto? Ponto de vista. O que uma feminista vai pensar do Facebook dentro de um programa de ação que ela quer desenvolver? Então, cada um desses personagens terá um ponto de vista diferente, um contexto diferente dentro da história, né? Uma premissa dramática diferente dentro da sua história. Cada um vai ter uma personalidade. Em cima dessa personalidade, eles vão desenvolver uma atitude, correto? E essa atitude vai definir o comportamento. Aqui um exemplo de contexto, por exemplo, o cara desce numa Ferrari, aí tem uma moeda no chão, aí ele vai, poxa, desceu, viu aquela moeda ali brilhando, ele olha assim primeiro para os lados, para ver se tem alguém olhando, e pega a moeda. Vamos supor, é o início do seu filme, você revelou um tipo de comportamento para esse sujeito. Tá, pô, mas o cara tá pegando a moeda, o que ele é? Ele tá descendo do carro, vê aquele carrão, tá intrigado. Agora, vamos suponhamos, mesmo o cara desce do carro, numa outra situação, ele vê a moeda, ele vai, olha para os lados, tem alguém olhando, ele não pega a moeda, correto? O primeiro olhou, baixou rapidamente e pegou, mas ele deu uma conferida antes. O segundo olhou, não pegou. Aproxima um pouco da personalidade do primeiro, mas é totalmente diferente, ele é um pouco mais retraído nas suas ações, na sua atitude, correto? E se descer o mesmo cara, uma terceira situação, viu a moeda, e não está nem se lixando para quem está olhando, não, já pega a moeda logo e põe no bolso. É um outro tipo de personalidade, outro tipo de comportamento. Então, essas são características que vão moldar o seu contexto, né? O ponto de vista do seu personagem, a personalidade dele. E outra coisa, ele vai se revelar durante o decorrer do seu roteiro, da sua história. Ele se descobre juntamente com o seu público. Ah, você falou de contexto. E o conteúdo? O conteúdo, voltando aqui, ele vai aparecer assim que você tiver o seu contexto. Lembra? 3 P's, necessidade dramática, biografia. Você está criando o contexto. A partir daí você tem elementos suficientes para trabalhar o seu conteúdo, a sua linearidade dramática. É o caso, nós damos a xícara, o café aparece, certo? Plot point, que é o ponto de virada, que na verdade é o foco desse tutorial nosso. Nós temos exemplos aqui de Jeremias, né, naquele quadrinho que está ele, final do ato 1. Eu já escrevi isso aqui, ó. Já tinha escrito isso antes de fazer o roteiro, claro. Após intensa discussão com Eliana, ele vai pro quarto, né? Ele tem uma lugar vencida, ele bate a porta, ele pega um livro, joga com veemência no chão. O livro cai aberto e revela aquele cartão que Costa tinha colocado furtivamente no livro dele, e ele não viu. Então, poxa, já tem um gancho. O que é que tem esse cartão? Ele abre o endereço de Costa e vai encontrar com Costa. Então, no momento que ele pega o cartão e vê Costa, aqui ó, nós ligamos nesse gancho, poxa, tem alguma coisa que vai acontecer. Agora, no momento, voltando aqui para Jeremias, no momento que ele encontra com Costa, né, ele vai ter que se tornar um contato para as flautas de Costa, a vida dele vai mudar da água para o vinho. Ele está nesse segundo aqui, ó. Então, é um gancho só,
mas ele pega o finalzinho do ato 2 e te introduz no segundo ato. Quando ele senta com Costa na biblioteca e admite trabalhar para Costa, poxa, aí começa toda a confrontação dele, todo o inferno, certo? Então, a parte 2, voltando aqui em Jeremias, a parte segunda da confrontação aqui, que é o ato, no final do ato 2, o segundo gancho, digamos aqui, eu coloquei que após um período de depressão, ele se revolta e vai à loucura, né? Ele arruma uma quebradeira em casa, é levado para o socorro para o sanatório, né, e tal, fica internado. Esse foi o final que eu coloquei quando eu estava fazendo a sinopse do argumento. É esse o final do roteiro? Não, o final do roteiro é totalmente outro, mas eu tinha que trabalhar o gancho para o final do meu roteiro, certo? Na verdade, o que aconteceu com Jeremias, o gancho aqui foi que ele passou realmente no concurso, conseguiu passar com muito estudo, só que a história virou-se em outra direção, né? Final do ato 2 para o ato 3 ele passou, mas ele não levou, quer dizer, ganhou, mas não levou. Que realmente acontece dele estar lá na sala para pegar os uniformes e aparece na TV a imagem dele na gráfica, roubando provas, correto? Então, é o segundo gancho que joga para a resolução, tá? O que vai acontecer então até o final? Veremos, né? Aqui, um outro exemplo de Costa bem rapidinho, só para vocês terem um melhor balizamento, que é isso? Final do ato 2, os negócios de Costas, né? De Costa vão de vento em polpa, ele tá bem pra caramba. E só que o que acontece? O agiota pula na casa dele e vai atrás de Costa. Porra, você está me devendo. Isso aí põe Costa numa saia justa. Ele tem de agir. Até então ele navega sobre um mar sereno, calmo, tudo para ele dar certo, né? Então o que acontece? Ele vai contratar o Mark Riccone para fazer o serviço sujo. Ele tem que agir. Então aqui, ó, primeiro o agiota pula na casa dele para matar, pô, eu vou morrer. Aí ele se envolve com Marco Riccone para matar o agiota. Aí começa a confrontação dele. A polícia começa a ir atrás dele. Ele começa a ser investigado, correto? Aqui, final do ato 2, que é o segundo gancho de Costa. Isso que eu fiz para cada personagem, viu? Multipersonagem, então cada personagem tem sua mini história. E ele é preso, né? Ele finalmente sai das ruas. Aí ele precisa ir ao cemitério, no enterro da mãe dele, ele não consegue. Os policiais querem extorquir, até mudar o plantão ele consegue ir. Então tem aquela coisa toda, né? Aí aqui eu coloquei que ele volta pra cadeia e deixei assim um pouco a mercê, que eu não sabia muito bem o que dá pra ele não, mas eu tentei colocar em linha genérica, eu não sabia exatamente o que aconteceria com ele. Coloquei em linha genérica, pô, o cara vai preso, certo? Isso você tem que saber. Então, aqui seria o gancho, né? Que ele vai preso e a partir daí vai mudar a estrutura dele, da história dele, certo? Então, como lembrete, a estrutura não define a sua história. A história sim define a sua estrutura. Poxa, mas você falou que eu preciso da estrutura? Claro, você precisa da estrutura sim, mas você não deve se prender a ela como se fosse um dogma, né? Um mantra, uma coisa que você tem que seguir ao pé da letra. Não, você tem que ter o esqueleto, mas aí você pode dimensionar as costelas. Tudo bem? É esse o tutorial e até o próximo vídeo. Tchau.